Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Diário do TST. Eu sou Gustavo Vanck, técnico em segurança do trabalho, auditor interno de SGI e consultor de SGI, Sistemas de Gestão Integrado, Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho. Desenvolvo esse canal para ajudar você, para facilitar o seu dia nas relações com instrução de trabalho, procedimento, aplicação e implementação de sistemas de gestão. E hoje eu quero conversar com vocês sobre direcionamento estratégico. Isso mesmo. O que a empresa tem que fazer, agir, pensar e elaborar para que ela possa ter um direcionamento dentro daquilo que ela pretende entregar, não só com relação à qualidade dos seus produtos, mas também pensando no meio ambiente, na saúde e segurança dos seus trabalhadores. Vamos lá, vamos dar uma olhada nesse assunto tão importante e tão atual nos dias de hoje? Direcionamento estratégico é esta palavrinha, ou são estas palavrinhas que devemos pensar com relação ao futuro das nossas organizações. Aonde a empresa quer chegar daqui a algum período? Daqui um ano, daqui 5, 10, 15 ou 20 anos? Esse é o grande dilema, este é o grande desafio das organizações. Vamos falar e vou mostrar para vocês uma ferramenta para vocês aplicarem isso no dia de vocês, dia a dia da organização, para que você possa ter aí resultado significativo ou pelo menos um caminho a trilhar neste futuro tão incerto das organizações. Primeiro, antes de entrar no tema propriamente de direcionamento ou de planejamento estratégico, seja como for, eu quero trazer para vocês três conceitos que a organização deve refletir, deve pensar e deve estabelecer para que ela possa ter sucesso no seu planejamento estratégico. Primeiro conceito, missão. Qual é a missão da organização? Por que que a empresa existe? Qual é o objetivo da existência das atividades que ela desenvolve? Esse é o primeiro. Então, estabeleça, entenda, escreva, documente esta missão para que você possa usá-la como base para o seu planejamento estratégico. Lógico, depois a gente vai falar um pouquinho de comunicação, mas estabeleça esse primeiro critério, essa primeira base, dizer assim, que é a missão da empresa. Uma vez definido qual é a missão da empresa, eu vou definir qual é a visão da organização. O que que a empresa pensa sobre diversos assuntos: qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, responsabilidade social, enfim, ética, conduta ética, compliance, tudo isso que a gente vem falando, vem escutando ao longo nesses últimos tempos. É muito importante você definir, a empresa definir quais são os valores dela. Dentro desses valores vão surgir alguns documentos, por exemplo, código de conduta, enfim, outras situações com relação à responsabilidade social, por exemplo. Isso vai ser criado dentro de valores. Isso é muito importante para a organização. Então você vai criar missão, visão e valores para a organização. Qual é o pensamento dela? Isso não é algo estático, fixo e imutável, né? Ou seja, você não consegue, você não vai mexer mais. Não, é muito pelo contrário. Isso é muito dinâmico. A missão da organização um pouquinho menos, né? Porque você tem uma linha de produto, normalmente você trabalha em cima dessa linha de produto, mas pode ter um dinamismo a partir do momento que a empresa começa a crescer, começa a evoluir, e aí você vai agregando a empresa vai se tornando uma grande corporação com várias linhas de produto, enfim, aquela história toda que a gente corporações. Então isso pode mudar, sim, pode ser com uma certa frequência. Valores também é algo mais fechado, mas também a sociedade vai mudando, o local onde a empresa está inserida vai se modificando e ela tem que se adequar. Então, por isso, a questão
valores, missão, é bem dinâmica, isso se alterando conforme os dias vão se passando. Feito isso, eu vou, com base nisso, vou criar o meu direcionamento. Como que eu vou, quais são as estratégias que a empresa vai utilizar para atingir esses objetivos, atingir essa missão, atingir esses valores e atingir essa visão que ela estabeleceu. E aí eu sugiro para vocês ferramentas inúmeras. A mais comum, a mais utilizada e a mais fácil para você aplicar dentro da organização é a ferramenta SWOT, que vem de 4 palavrinhas do inglês, que vai montar essa siglinha aí de SWOT para você aplicar. Então, esta ferramenta, ah, esquecendo já, junto com essa ferramenta, você vai ter o seu plano de ação em cima dessa ferramenta para que você possa colocar em prática aquilo que você dentro do desenvolvimento da ferramenta SWOT. Três situações, três deveres de casa, vamos dizer assim, para que você possa estabelecer o seu planejamento estratégico. Definição ou melhoria do missão, visão e valores da organização. Depois, o desenvolvimento ou a aplicação da ferramenta SWOT, onde algumas situações, vai ver aqui nesse vídeo, situações. E depois disso, você vai estabelecer o seu plano de ação para que aquilo que você definiu, o SWOT, aconteça realmente, seja colocado em prática. Basicamente, isso e é da partir daí que a gente, nascimento do seu grande e famoso planejamento. É dessa forma que você vai estabelecer, que você vai registrar, documentar esse plano estratégico. E por fim, não adianta só registrar, mas também comunicar a todos os envolvidos, se fazem necessários, as partes, em qual é o seu pensamento com relação ao seu posicionamento estratégico. Então vamos dar uma olhada na ferramentinha SWOT e trabalhar um pouco ela para a gente poder entender como que ela funciona e aí aplicar no nosso dia a dia, né? Então, basicamente a ferramenta, ela, como eu falei para vocês, são 4 palavras originárias em inglês. Temos aí as forças e as fraquezas. Isso está correlacionado com fatores internos. Vou analisar internamente sobre as minhas forças e fraquezas e depois eu vou ter as minhas oportunidades e as minhas ameaças com um olhar externo, ou seja, o ambiente onde a empresa está inserida. Comunidade, cidade, estado, país, como é que está a relação da empresa com estes assuntos e além do mais, né? Qual é a situação mercadológica da minha empresa, até que ponto eu consigo chegar, qual que é a minha participação de mercado, qual que é a minha influência, qual que é o meu controle sobre as situações que acontecem. Relembrando sempre que quando a gente fala dessa ferramenta SWOT, eu estou colocando aí questões voltadas para qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho. E, como eu falei no começo do vídeo, um olhar gerencial, um olhar estratégico para a organização. Você pode estar se perguntando: posso pegar essa ferramenta e aplicar dentro da minha área, dentro do meu departamento? Pode e deve, porque com isso você vai criar um vínculo, uma conexão com a estratégia da organização. Outro ponto muito importante que eu costumo falar e sempre vou: não faça planejamento estratégico sozinho, né? Ou outras situações, outros assuntos que eu já comentei no, no canal do Diário. Não faça isso sozinho. Porque não pode? Não. Se você fizer sozinho, muito provavelmente você tem muita coisa de fora. Então é importante que você tenha uma equipe para auxiliá-lo na elaboração desse planejamento estratégico. Quem vai elaborar o planejamento? Vai montar isso? Uma grande parte, uma grande maioria, donos de empresas, diretores, gerentes,
coordenadores, supervisores, depende da realidade de cada organização, mas em resumo, são as pessoas que tomam a decisão ou as decisões pela organização. Elas entendem qual é o objetivo que elas pretendem com a organização, aonde que elas querem chegar, e aí, com base nisso, vai se criando as estratégias para atingir esse objetivo. Um deles, por exemplo, pode ser que a empresa queira eh, atingir percentual maior do mercado onde ela está inserida. Isso vai refletir qualidade, ou seja, nas conformidades, na questão do meio ambiente e na da aplicação dessa ferramenta SWOT que a gente está falando. Já dando um andamento nisso, vamos aplicar, vamos fazer com que a ferramenta comece a funcionar. Como é que ela funciona? Como eu falei para vocês, vai ser uma equipe, né, com várias pessoas ali, uma equipe disciplinar, para fazer esta avaliação, esta análise. Primeira coisa, vou olhar para a organização, vou relacionar quais são as minhas forças, quais são os meus pontos fortes, o que, que eu tenho de bom dentro da organização. Você vai relacionar todos esses pontos, vai escrever, vai fazer um brainstorm, né? Uma tempestade de ideias, vai escrever todas elas. Depois, você vai olhar para os seus pontos fracos, quais são as suas fraquezas, qual é o tendão de Aquiles da organização. Faça a mesma coisa, relacione todos eles, escreva, documente tudo isso, né? Não importa nesse momento se parece ser algo meio bobo, que não tem muita relação com a organização, mas é importante relacionado, seja entendido. Feito isso, eu vou olhar para o ambiente externo, vou olhar para o mercado, para a organização, para a cidade, para a comunidade, para tudo o que está para o local onde que a empresa está inserida e tudo que acontece fora da organização. Primeiro, eu vou olhar para as oportunidades. Quais são os pontos que eu posso aproveitar e crescer dentro desses pontos, né? Quais são, dentro do mercado, quais são as oportunidades que a gente encontra de venda, por exemplo? Quais são as oportunidades com relação à tributação, de repente? Isso vai auxiliar na sua avaliação. Mesma metodologia, vamos fazer você faça o seu brainstorm, escreva tudo o que você está pensando sobre as oportunidades que a empresa tem. E depois, olhando também para este ambiente externo, quais são as ameaças, o que que a gente tem, o que que a empresa tem de ameaças, os fornecedores, os concorrentes, eh, de novo, né, o mercado financeiro, eu trabalho com dólar, eu trabalho com euro, como é, como é que está essas questões que ameaçam a organização com relação a esta objetivo ou com a história da organização. Então, você vai relacionar todos esses itens. Fiz o brainstorming, escrevi tudo isso. Vou analisar e vou ver o que tem de relevância dentro desses itens. Posso até fazer uma pequena matriz de probabilidade, severidade, de repente, o que acontece com mais frequência, o que, que frequência, o que me traz mais benefício, o que, que me traz menos benefício com relação à severidade. Aí você faz uma matriz e entender o que, que é mais significativo para a organização e o que é menos significativo para a organização. Tudo isso baseado, lógico, em discussão, uma boa conversa, bom entendimento das diversas áreas dentro da organização para contribuir para esse planejamento estratégico. Feito isso, entendido quais são os riscos, os maiores riscos, as maiores ameaças, as maiores oportunidades, eu vou estabelecer, ou a empresa vai estabelecer o seu plano de ação para cada um desses itens apontados. Se eu tenho uma força, o que eu vou fazer para potencializar essa força, para potencializar essa oportunidade, o que eu vou fazer para diminuir a minha fraqueza, diminuir meu ponto forte e diminuir a ameaça para a organização.
Esse plano de ação também tem vídeo no canal, uma ferramenta muito simples, chama 5W2H. Você aplica dentro dessa organização e aí você monta o seu plano de ação para essa organização. Fechando isso, você tem o seu direcionamento estratégico. Você criou sua missão, sua visão, seus valores, entende qual é o objetivo da organização, entende aonde a organização quer chegar, alinhado com a visão que ela tem, e com base nisso você faz a SWOT e estabelece o seu plano de ação. Plano de ação, de maneira bem simples. O 5W2H ele é mais detalhado, ele é mais robusto, ele traz algumas questões mais importantes, né? Mais importantes não, mas mais detalhadas. Basicamente, ação, responsável e data, prazo. Basicamente é isso que se tem dentro de ação. Você vai estabelecer isso. Isso deve ser acompanhado ao longo do com indicadores, com gráficos, com tudo que você precisa para poder fazer essa gestão da organização deste planejamento estratégico. Muito importante aqui a gente fecha essa questão desde o entendimento da organização, entender o entendimento da missão dela, da visão dos valores, da aplicação do que é força, o que é fraqueza, o que é oportunidade, o que é ameaça, o plano de ação e depois o gerenciamento disso com indicadores, com follow-up, reuniões periódicas, enfim, tudo que acontece, conhece um pouco dentro das organizações. Dessa maneira, você monta o planejamento estratégico da organização, o direcionamento estratégico da organização. Com isso, você consegue ter uma linha de atuação da empresa. Você sabe onde a empresa quer chegar, você sabe o que precisa ser feito para que a empresa chegue naquele ponto, naquela situação. O que acontece, né? Agora trazendo a realidade do dia a dia para este vídeo. O que normalmente acontece? As empresas acabam tendo um pouquinho de preguiça, porque isso dá trabalho, precisa pensar, precisa discutir, leva tempo, não se faz em um dia, enfim. E entre outros inúmeros motivos ou desculpas, pode ser do que você acha melhor, a empresa acaba não fazendo, ela só corre atrás do rabo ou sempre está sempre apagando incêndio, porque ela precisa vender, tem não conformidade, tem acidente acontecendo, tem geração de resíduo, eu estou sendo fiscalizado por contaminante que eu derramei no córrego ou no manancial. Enfim, ela não tem uma linha de trabalho que ela possa trazer resultados positivos para dentro. Muitas empresas acabam fazendo isso e não tem esse direcionamento estratégico, não tem esse planejamento. Quem não fizer isso, eu tenho dúvidas se vai conseguir continuar existindo muito mais tempo dentro desse mercado dentro dessa realidade em qual a gente vive hoje. Precisa, porque segurança do trabalho tem uma preocupação com as NRs já voltadas para a gestão, visto as mudanças que estão acontecendo dentro das está se tendo um debate muito forte com relação à prevenção e à preservação, à prevenção à poluição e à preservação do meio ambiente, enfim, e a qualidade já é um assunto bem discutido, bem tratado, bem já esmiuçado, né, dentro das décadas que a gente o sistema de gestão da qualidade, já existe essa preocupação enraizada com relação ao atendimento do produto, então isso está sendo muito tratado, está sendo e sempre, como a gente sempre sabe, sistemas de gestão bem implantados e bem implementados trazem resultados significativos para a organização, e é um pensamento para o direcionamento estratégico aliado com um sistema de gestão bem implantado e bem implementado. Por isso, a importância de se fazer o planejamento sempre que você sistematiza, sempre que você foca em procedimentos, sempre que você cria indicadores, sempre que você monitora tudo o que está acontecendo, mede e monitora tudo o que está acontecendo,
você consegue entender quais são as possíveis falhas, quais são as falhas reais, e aí corrigir para que a empresa atenda. Bom, é isso que eu queria trazer um pouco para vocês, a importância desse planejamento estratégico e o caminho que a empresa pode tomar com a implantação deste plano. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, curte, compartilha, comente, ative o sininho, né? Você recebe de maneira prioritária aí. A partir do momento que o vídeo já entra no ar, você já recebe uma notificação, então é importante você, lógico, né? Deixe o seu comentário. Eu sempre falo, né? Comentários, aquilo que você pensa e os conceitos que você tem, a gente vai discutindo e com essa boa discussão consegue entender tudo o que acontece e o que, que a gente pode melhorar e contribuir com nossos companheiros, com as pessoas que estão ao nosso redor de alguma forma. Bom, eu fico por aqui. Não se esqueça, como eu falei para você, se inscreve no canal. E lógico, né? Eu te espero e a gente se encontra no nosso próximo vídeo.